Olá! Hoje a gente vai falar sobre um dilema. Um dilema muito comum para qualquer negócio que começa a dar certo, a crescer. O crescimento é o grande sonho, né? Mas muitas vezes ele vem acompanhado do caos. É aquele momento em que a intuição, aquela que fundou a empresa, de repente não é mais suficiente. E aí, a pergunta que fica é: será que o crescimento virou um pesadelo? Para a gente entender isso bem, vamos à história da Joana. Ela é uma empresária que está vendo a indústria dela decolar, mas ao mesmo tempo ela se sente completamente sobrecarregada pelo próprio sucesso. A realidade da Joana é basicamente esta. Os pedidos não param de aumentar, mais gente é contratada, e de repente ela percebe que passa o dia inteiro só apagando incêndio. Aquele tempo que deveria ser para pensar no futuro, na estratégia do negócio, ele é totalmente consumido por problemas operacionais que ficam pipocando o tempo todo. Então, claro, a Joana pensa: preciso de um sistema de gestão, preciso organizar a casa. Mas sabe, só a ideia já dá um calafrio. E é aqui que está o conflito central, a pergunta de US$ 1 milhão. Será que, para organizar, é preciso engessar a operação? Matar aquela agilidade que trouxe o negócio até aqui? E olha que interessante como a gente consegue visualizar essa batalha aqui. De um lado tem a agilidade, que sempre foi o superpoder da empresa da Joana. Do outro lado, o medo. O medo de um monstro de planilhas, de reuniões que não acabam nunca, de processos que travam tudo. É uma escolha que, francamente, ninguém quer ter que fazer. E aqui vem a grande virada de chave. Uma ideia que vai contra o senso comum. Ao contrário do que a maioria pensa, a burocracia não nasce do excesso de regras, mas sim da falta delas. É a ambiguidade, é aquele não sei quem decide o quê que gera o caos e a paralisia. Para atacar essa ambiguidade de frente, o método começa com o primeiro pilar, a governança. Uma boa forma de pensar nisso é como a defesa de um time de futebol. O objetivo não é ser burocrático, mas sim criar clareza para que o jogo possa fluir sem aquelas interrupções desnecessárias. E este slide ilustra perfeitamente uma ferramenta simples, mas muito poderosa: as alçadas de aprovação. Fica definido, preto no branco, quem aprova o quê e até que valor. O gerente de compras, por exemplo, tem autonomia para gastos menores. O diretor financeiro tem o limite dele. E a Joana? Ela só é envolvida nas decisões realmente estratégicas. O resultado disso? Ela para de ser o gargalo e finalmente consegue sair daquele modo de apagar incêndios. E a implementação disso tudo não é um projeto de anos, não. A ideia aqui é um plano de 90 dias, focado em quick wins, ou seja, ganhos rápidos. Começa-se com as alçadas, por exemplo, que já mostram valor logo na primeira semana. Isso cria confiança na equipe de que a mudança veio para ajudar e não para atrapalhar. Ok, com a defesa organizada, é hora de ir para o ataque, de marcar gols. Então, vamos para o segundo pilar, a estratégia. Aqui, a proposta é bem direta. Tirar a discussão do campo do eu acho e trazer para o campo da matemática. A paixão continua sendo motor, claro, mas a matemática precisa ser o GPS. E esse GPS tem uma regra de ouro, uma regra inegociável. O retorno sobre o capital investido, o ROIC, precisa ser maior que o custo desse capital, o WACC. Parece complicado, mas a ideia por trás é bem simples. O dinheiro que a empresa gera com as operações precisa superar o custo do dinheiro que foi pego, seja emprestado ou investido, para que ela pudesse existir. Então, o ponto crucial é este: todo o dinheiro investido no negócio tem um custo, seja o juro do banco ou o que ele poderia render em outro lugar. Se o retorno da operação é menor que esse custo, mesmo que a empresa dê lucro no papel, na prática ela está destruindo o valor. É isso mesmo, está literalmente pagando para trabalhar. Isso nos leva a uma analogia que é simplesmente perfeita: a armadilha do crescimento. Faturar mais e mais sem ter essa disciplina financeira é como correr cada vez mais rápido numa esteira que está andando para trás. O esforço é enorme, mas não se sai do lugar, ou pior, se vai para trás. Certo. Então, como a Joana pode pilotar o negócio com segurança, sem depender só da sorte? Aqui entra a ferramenta mais poderosa do método, o simulador de voo financeiro. O nome técnico é Modelagem Financeira Integrada, ou MFI, mas pode pensar nele como um painel de controle para o futuro da empresa. A mágica desse simulador está em conectar a tríade financeira. O DRE, que mostra se a empresa deu lucro, o DFC, que mostra o dinheiro que realmente entrou no caixa, e o balanço, que é aquela foto de tudo que a empresa tem e deve. O problema é que na maioria das empresas, esses três relatórios simplesmente não se conversam. E ao forçar essa conexão matemática entre eles, o modelo se torna um poderoso antídoto contra a maquiagem financeira. Fica impossível um DRE com lucro lindo esconder um problema grave de queima de caixa,
A verdade simplesmente aparece, goste a gente dela ou não. Com tudo conectado, a Joana pode finalmente parar de ser reativa e começar a ser preditiva. Ela pode perguntar para o modelo: e se a gente aumentar nosso preço em 5%? O sistema não só vai mostrar o impacto no lucro, mas, o que é mais importante, no caixa daqui a 6 meses. E dá para testar outros cenários. Por exemplo, e se o nosso principal insumo ficar 10% mais caro? Qual vai ser o impacto real na nossa margem e na necessidade de capital de giro? As decisões deixam de ser um salto de fé e passam a ser calculadas. Ou então, e se a gente investir na expansão e contratar mais 3 vendedores, quanto tempo vai levar até eles se pagarem e começarem a gerar caixa positivo? Dá para testar as decisões no computador antes de arriscar o dinheiro de verdade. Isso reduz drasticamente o risco de cometer um erro estratégico fatal. E amarrando tudo isso, a gente chega na transformação final. A empresa deixa de ser um barco à deriva, sabe? Reagindo às ondas do mercado e passa a ter um leme, um mapa e um destino bem claro. É a passagem do crescimento reativo para o crescimento intencional. E aquela estrutura toda que a Joana tanto temia, que parecia uma âncora, uma prisão que ia limitar a agilidade, na verdade se revela um casco reforçado. É justamente o que dá segurança e a liberdade para o navio acelerar de verdade, sem medo de afundar na primeira tempestade. No fim das contas, a promessa é exatamente esta transição: deixar de ser refém das circunstâncias para se tornar o arquiteto do futuro da empresa. É sair de um crescimento caótico e imprevisível para um crescimento que é previsível, seguro e, acima de tudo, intencional. E para fechar, fica aqui uma provocação. Toda essa organização é interna, certo? Mas pense um pouco em como essa clareza, essa nova previsibilidade, muda a forma como a empresa se apresenta para o mundo lá fora. Imagine só a Joana numa conversa com um banco ou um investidor. Em vez de mostrar um monte de planilha confusa, ela abre o seu simulador de voo e mostra, com total confiança, 5 cenários futuros para o negócio. A confiança que se ganha internamente, ela inevitavelmente transborda.